Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos mostrar mais um modelo de aula interativa. Para exemplificar uma aula interativa, eu tenho aqui um aplicativo que simula um laboratório de enzimas. Nesse laboratório de enzimas, eu tenho aqui uma série de enzimas humanas, alfa-amilase, beta-amilase, catalase, lipase, maltase e assim por diante. Alguns substratos sobre os quais essas enzimas atuam, peróxido de hidrogênio, maltose, proteínas, amido e assim por diante. E tenho aqui produtos formados a partir da ação das enzimas sobre o substrato. Dextrina, ácidos graxos, glicose, glicerol e alguns outros. Aqui embaixo, aqui ao lado, eu tenho a temperatura. Como são enzimas humanas, o aplicativo inicia com a temperatura de 37 graus, que é a temperatura normal do organismo humano, mas ele me dá a opção de alterar essa temperatura. Eu tenho aqui o pH variando do ácido ao básico, aqui o pH neutro, e aqui eu tenho o gráfico. A atividade da enzima vai ser mostrada como a variação na concentração dos produtos e substrato ao longo do tempo. Para início, vamos mostrar como ocorre a variação do pH sobre a atividade de uma enzima. Então vamos pegar aqui a enzima alfa-amilase. Nós sabemos que ela atua sobre o amido. E o produto da reação da enzima alfa-amilase sobre o amido é a maltose. Aqui eu tenho a temperatura e eu vou variar o pH para mostrar como que ocorre, qual que é a influência do pH sobre a atividade da enzima. Então vamos começar aqui com pH ácido, pH em torno de 2. Como eu quero mostrar a variação do pH sobre a atividade enzimática, eu tenho a opção de pedir para que aqui no gráfico seja mostrado também o pH. Quando eu dou início à reação, nós percebemos aqui que nesse pH em torno de 2, a concentração do produto não varia e a concentração do substrato também não sofre variação. Se por acaso eu alterar o pH para 7, ou seja, passar o pH de ácido para neutro, e pedir que a reação continue, o pH aumentou, o produto começa a aumentar e a concentração do substrato começa a diminuir. Se por acaso eu pausar novamente a reação e alterar novamente o pH de 7 para 9, por exemplo, ou seja, de pH neutro para pH básico, continuando a reação, nós percebemos que nesse pH mais elevado, o aumento na concentração do produto é mínimo e na redução do substrato também. A partir daqui, nós podemos pedir para que, por exemplo, os alunos concluam qual é o pH ideal para a atuação dessa enzima, da alfa-amilase. Posso ainda sugerir para que esses alunos procurem, pesquisem em algum lugar qual região, qual local do sistema digestório humano que essa enzima alfa-amilase atua. Na boca, onde o pH é em torno de 7, no estômago, onde o pH é em torno de 2, ou no intestino, onde o pH é alcalino, onde o pH é em torno de 9. O resultado dos alunos, a conclusão dos alunos, pode ser confirmada se eu reiniciar e pedir aqui para visualizar a reação. Eu vou ver que eu tenho aqui a enzima, as enzimas em verde, aqui o substrato representado em laranja. Voltando no pH 7, pH neutro, eu posso pedir para dar continuidade à reação. E o que a gente percebe aqui é o seguinte, que o substrato vai reagindo com as enzimas, e conforme ele vai reagindo com as enzimas, eu vou tendo a formação do produto. Aqui
num aumento maior, uma visualização maior, a gente consegue ver o substrato e o produto passando. Ao longo do tempo, a tendência é que a concentração do substrato diminua e a concentração de produto aumente. Isso vai ocorrendo até que a reação termine. O aluno pode confirmar ainda que num pH mais elevado ou num pH mais baixo, iniciando a reação, as enzimas sofrem desnaturação. E aí eu não tenho a reação do substrato com a enzima. Portanto, eu não vou ter a formação do produto. Ao longo de todo o tempo da reação, a formação do produto, quando ocorre, é mínima, em função da desnaturação das enzimas graças à variação do pH. O importante aqui é que, independente do modelo, do roteiro de aula proposto pelo professor, o aluno participe na construção do conhecimento e ele, através de vários experimentos, consiga chegar às conclusões. Eu posso pedir, por exemplo, para que os alunos descubram quais são os substratos sobre os quais cada uma das enzimas atua, quais são os produtos formados em função da ação da enzima sobre um determinado substrato. E posso utilizar também, reiniciando aqui a reação e voltando o pH em torno de 7, eu posso fazer a utilização também de inibidores aqui. Eu tenho disponíveis aqui inibidores competitivos e inibidores não competitivos. Se eu colocar um inibidor competitivo aqui na reação e iniciar o processo, eu vou ver que esses inibidores normalmente bloqueiam o sítio ativo das enzimas. E bloqueando o sítio ativo da enzima, ele impede a ligação. Existe ainda a possibilidade de eu fazer a utilização de um inibidor não competitivo. O inibidor não competitivo, ele faz a ligação à enzima num outro local diferente do sítio ativo. Só que, depois dele se ligar a esse outro local, ele altera o sítio ativo e também impede a ligação da enzima ao substrato. Hoje, então, eu mostrei um exemplo de aula interativa, utilizando um aplicativo que simula um laboratório de enzimas. Espero que tenham gostado. Continue aprendendo com a TV Senec.